Despertar da noiva. Meu nome é Hildegard Schneider, sou mãe de 5 filhos, fundadora e chefe da editora World Wide Wings, na qual também escrevi 7 livros. Hoje eu quero contar um pouco da minha vida como testemunho e ajuda para o tempo em que vivemos. Eu sinto que estamos em um tempo em que Yeshua quer que a sua noiva esteja preparada e ainda mais ansiosa do que todos os anos anteriores. O tempo está chegando e há certas coisas que precisamos preparar para o nosso rei, para que ele possa vir. Muitas dessas coisas, infelizmente, não são ensinadas nas igrejas, embora isso tudo esteja na Bíblia. E agora eu vou levar você um pouco para a história da minha vida. Eu tive 4 filhos, eles eram todos pequenos. Depois que fiquei doente, pensei que tipo de pessoas egoístas somos. Foi então que eu disse a Yahvé o seguinte: se você quer nos dar outro filho, que assim seja. E então eu engravidei novamente. Depois de fazer os exames de rotina, eles me disseram que eu era uma grávida de alto risco, por já ter tido uma cesariana no primeiro filho. Eu respondi que não queria mais fazer exames. Eu sou cristã e com certeza eu teria essa criança, ela sendo deficiente ou não. O médico disse que também poderia ser feito um exame de sangue, que também forneceria informações. Então, eu parei para pensar e concordei com o exame. O resultado foi chocante. O médico-chefe da clínica me ligou e me disse por telefone que eu deveria esperar pelo pior. Eu dirigi para o Instituto de Genética Humana em Gießen e fiz o teste de análise do líquido amniótico, para saber se meu filho nasceria com alguma deficiência. O instituto me ligou no meu aniversário de 40 anos e disseram que o resultado deu positivo. Eu estava esperando um filho com deficiência. Quando cheguei no instituto, o médico estava congelado e me perguntou: por que você não quer abortar? Você ainda tem tempo suficiente para dar esse passo. E eu respondi: porque eu amo Yeshua. E ele diz em seus mandamentos que não devemos matar. E então eu comecei a passar por um momento extremamente difícil na minha vida. Muitos ao meu redor queriam que eu abortasse a criança e eu apenas fiquei com a palavra dele e não fiz isso. Agradeço muito a Yahvé por me dar essa força. Quando o bebê nasceu, demos o nome de Luca. Luca é a forma italiana de Lucas. O nome significa o iluminado, aquele por quem a luz cai. E foi isso que Yahvé fez. Tinha muita luz na minha vida. Não da noite para o dia, foi um processo muito longo. Eu sabia intuitivamente que Yahvé queria me dizer algo com o meu filho especial, mas eu não sabia o quê. Na igreja evangélica que eu na época visitava, eles ensinavam que quando Deus nos deu a Bíblia, quando ela estava pronta, Deus desde então não falava mais conosco. Então eu fui cada vez mais me afastando da religião e Yahvé me tirando de lá. Por causa desse choque, eu comecei a procurar o que ele queria me dizer. Levei 2 anos para descobrir que Yahvé, ainda assim, nos dias de hoje, fala conosco. E aí ele começou a falar comigo. Meu filho Luca vomitava todos os alimentos por horas durante 1 ano e meio. E foi exatamente nessa situação que Yahvé falou que ele queria que eu viajasse para Israel. Essa é uma outra longa história, mas Yahvé me levou para Israel. Israel era um país, para mim, até então, como todos os outros países. Mas Yahvé começou a me mostrar conexões sobre Israel, sobre seu povo, onde somos enxertados. Todo esse processo de instruções durou muitos anos. E então ele me levou para o Brasil. Naquela época eu não entendia por que meu caminho agora deveria ser o Brasil.
agora, depois dele ter me enviado a Israel. E só hoje, quase 20 anos depois, tudo se encaixa para mim. Durante esse período difícil com o meu filho Luca, eu recebi o seguinte versículo da Bíblia no livro do Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Yeshua envia esse anjo para todas as igrejas, não para as 7 igrejas. E que mensagem esse anjo tem para todas as igrejas? Que ele é a raiz e a família de Davi. E o que significa que Yeshua é a raiz? Naquela época, eu não sabia que existia um movimento das raízes hebraicas. Foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, Cheio de Óleo, Cheio de Luz. O nome desse título veio através de um sonho. E quando eu quase terminei de escrever o livro, descobri que existiam crentes que seguiam as raízes hebraicas da nossa fé. Foi então que eu comecei uma profunda viagem de descobertas, onde eu também descobri que em Atos 3:21 diz: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Esse versículo diz que Yeshua voltará até que todas as coisas sobre as quais Yahvé falou no início sejam restauradas. Mas que início? O início dos 5 primeiros livros. Moisés, pela boca dos seus santos profetas. E o que ele disse no início? Todas as instruções, os mandamentos, o Shabat, as suas festas, as leis alimentares, tudo isso precisa ser restaurado. Foi então que Yahvé me levou ao processo da restauração da sua palavra. Eu fui, durante anos, aqui na Alemanha, uma das primeiras a falar e escrever sobre a restauração. A descoberta das raízes hebraicas da nossa fé foi um nascer de novo, um acordar espiritualmente para mim. E eu quero passar isso adiante. Nós estamos em um tempo em que Yeshua voltará em breve e há muitos ensinamentos errôneos em circulação pelo mundo. Esses ensinos errôneos vêm ocorrendo há séculos. Em Jeremias 31 diz que ele fará uma aliança renovada conosco, não uma nova aliança, como sempre ouvimos por aí. Yahvé faz essa aliança renovada com a casa de Israel e a casa de Judá. Eis que vem os dias, diz o Senhor, que então faço uma aliança renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles quebraram essa aliança. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei neles e a escreverei no coração deles, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Yahvé coloca a sua Torá em nosso coração. A Torá não se foi, ela é a luz para o nosso caminho. Eu creio que alguém que está fora da Torá, das instruções dele, não pode estar nesse relacionamento íntimo com Yahvé. Se Yeshua celebrava o Shabat e vamos à igreja no domingo, que é quando celebravam um festival pagão, onde temos comunhão com ele? Onde teremos comunhão se não comemorarmos as festas de outono, que são uma imagem da segunda vinda de Yeshua? Assim como Yeshua cumpriu as festas da primavera com a sua primeira chegada, ele cumprirá as festas de outono com a sua segunda vinda. Yeshua, ele quer sacudir você. Dê uma olhada na palavra de Yahvé. O que está escrito lá? Caso contrário, isso pode custar a sua posição no reino, como está escrito em Mateus 5,19. Quem quebrar um dos menores mandamentos e ensinar as pessoas dessa maneira será chamado o menor no reino dos céus.
mas quem fizer e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Eu quero, com essa mensagem, abençoar você com sabedoria, entendimento e coragem para sair da tradição de homens e seguir a Ele, Yeshua, a Torá viva.